Havia uma vez um grande rei, cujo reino se estendia por terras distantes. Ele não era apenas corajoso e sábio, mas também amava profundamente seus súditos. No entanto, um dia ocorreu um evento que abalou todo o seu reino. Um desafio estranho e incomum surgiu diante dele, mudando para sempre o seu reinado. Um dia, um estranho apareceu no tribunal do rei. Suas roupas estavam cobertas de poeira, e seus olhos brilhavam de uma maneira peculiar. Ele se curvou diante do rei e disse: Majestade, venho de uma região distante do seu reino. Tenho uma notícia que não é apenas importante para você, mas para todo o reino. O silêncio tomou conta do tribunal. O rei olhou atentamente para o estranho e disse: Diga, que notícia você trouxe? O estranho respirou fundo por um momento e então pronunciou as palavras que deixaram a todos surpresos. O estranho ergueu a cabeça e disse em um tom grave: Majestade, uma sombra misteriosa paira sobre a região fronteiriça do seu reino. No escuro da noite, as pessoas estão desaparecendo, os campos estão se tornando estéreis e o medo se espalhou pelas aldeias. Alguns dizem que é obra de um feiticeiro, enquanto outros acreditam que é uma maldição antiga que finalmente começou a se manifestar. Rugas de preocupação surgiram na testa do rei. Os conselheiros se entreolharam com surpresa e medo. Mergulhado em pensamentos profundos, o rei disse: Este assunto não parece comum. Precisamos chegar ao fundo disso imediatamente. Então, ele se voltou para o estranho e disse: Conte-me tudo em detalhes. O estranho então fez outra revelação chocante, que fez o coração de todos no tribunal estremecer. Estranho respirou fundo e, com uma voz baixa, mas trêmula, disse: Majestade, na aldeia de onde vim, todas as noites surge uma sombra aterrorizante. Qualquer um que a veja desaparece na manhã seguinte, e até hoje ninguém jamais voltou. O tribunal começou a murmurar. Alguns ministros olharam uns para os outros com medo, enquanto outros pareciam céticos. O rei colocou a mão no cabo de sua espada e perguntou em um tom firme: Alguém já viu essa sombra de perto? O estranho abaixou a cabeça lentamente e respondeu: Sim, um ancião. Mas quando chegamos à sua casa pela manhã, ele não estava mais lá. Tudo o que restava era uma frase escrita com sangue na parede. Os olhos do rei brilharam com curiosidade e preocupação. Ele se inclinou para frente e perguntou: O que estava escrito? Com o coração acelerado, o estranho respondeu: Majestade, estava escrito: Quem se aproximar da verdade, desaparecerá na escuridão. Ao ouvir isso, uma onda de choque percorreu o tribunal. O rei respirou fundo e, em voz alta, ordenou: Precisamos ir para lá imediatamente. Agora, este assunto é meu. Aprovação do rei. Após vários dias de viagem, o rei chegou com seu exército à aldeia onde esses eventos misteriosos estavam acontecendo. O lugar parecia abandonado, como se estivesse sob uma terrível maldição. Assim que a noite caiu, sussurros estranhos começaram a ecoar no ar. As sombras das árvores tremiam e uma figura sombria emergiu da névoa. O rei segurou sua espada com firmeza e disse em voz alta: Seja quem for, apareça. Não permitirei que meu povo viva com medo. De repente, a sombra se moveu, e uma voz assustadora ecoou: Rei, você é corajoso, mas será que pode enfrentar a verdade? Assim que essas palavras foram ditas, a névoa começou a se dissipar e, no lugar da sombra, surgiu um velho com um olhar misterioso. Ele disse: Este medo não é causado por espíritos malignos, mas sim pela ganância e traição dos próprios homens. O rei ficou surpreso. O velho revelou a verdade. Alguns líderes gananciosos da aldeia haviam espalhado histórias sobre magia e terror para assustar o povo e tomar suas terras. Durante a noite, seus homens sequestravam os aldeões, criando essa encenação sombria. O rei ordenou uma ação imediata. Os traidores foram presos e o povo foi libertado de sua tirania. Os desaparecidos foram encontrados em uma caverna secreta nas montanhas próximas. Quando o sol nasceu, a aldeia brilhou com uma nova esperança. Os aldeões se curvaram diante do rei com gratidão. Com um sorriso, ele declarou: Só há uma maneira de vencer a escuridão com verdade e coragem. Assim, o rei não apenas salvou seu reino de um grande perigo, mas também estabeleceu um novo exemplo de justiça e honestidade.